Agora, acontecem coisas que não têm uma lógica. Nós temos pacientes que passam por eventos coronarianos, por morte súbita ou vão infartar e têm colesterol normal. Então, o que acontece com esses pacientes? Dentre as doenças mais prevalentes relacionadas ao estilo de vida, a doença cardiovascular é uma doença que ameaça o paciente pelo risco de morte súbita e pelas complicações que podem vir após um infarto. Olhando para o cardiômetro, que avalia o número de mortes por minuto, hora, mês e ano, nós podemos avaliar que essa doença é extremamente ameaçadora. Até o momento, no ano de 2024, nós temos quase 250 mil mortes relacionadas às doenças cardiovasculares. Convidei para conversar e me ensinar um pouco sobre como trabalhar e avaliar o risco cardiovascular o Dr. Carlos Prazeres, cardiologista, que está aqui conosco no Instituto Assali. Então, muito obrigada pela presença e queria que você me explicasse como fazer uma detecção de risco dessas doenças crônicas e como trabalhar de uma maneira especial com esses pacientes. Obrigada, Vânia, pelo convite. Então, de fato, é uma doença altamente prevalente. Ela trazendo uma analogia até com o câncer, ela tem anos de evolução até que o sintoma surja. E é aí que a gente entra nesse cenário para avaliar e para conseguir detectar o processo da doença cardiovascular nesse início de desenvolvimento, não a partir só do momento que ela está se manifestando com esses sintomas. É uma doença que ainda muitos pacientes manifestam como primeiro sintoma já o evento agudo, que é o infarto, podendo ser inclusive a morte súbita, né? Então a gente tem que conseguir trazer essa detecção logo o mais precoce possível para se estabelecer o tratamento e as medidas preventivas e a promoção de saúde de modo muito mais efetivo. Dentro desse cenário, então, de avaliação do risco desses pacientes, a estratificação do risco dos pacientes é algo crucial. Cada paciente ele tem uma característica específica em si. Hoje, na nossa era pós-genômica, com a medicina personalizada e a medicina de precisão, a gente consegue detectar qual paciente responde melhor a certos tipos de medicação. Com as tecnologias, inclusive de imagem, a gente consegue detectar de modo precoce se esse endotélio, se essa parede vascular, se essa parede da artéria já vem desenvolvendo alguma placa, que característica que tem essa placa, a quantificação dessa placa, não somente o grau de obstrução, porque isso tudo implica na evolução desse paciente. E daí frente e munido de todas essas ferramentas, com a história clínica, os seus hábitos, os métodos diagnósticos, quer eles de imagem, quer eles laboratoriais, quer eles testes genéticos, a gente consegue unir e trazer o melhor potencial estratificador de risco, né, fornecendo aí um tratamento mais efetivo e uma prevenção mais potente. Então você nos contou que existem formas especiais de detecção de estágio de doença, mas na tua área de cardiologia, olhando para a medicina personalizada e medicina de precisão, existem ferramentas especiais que colocam uma estratificação para uma estratégia mais proativa. Esse olhar completo dentro dos recursos que nós temos no dia a dia, em exames laboratoriais, em ferramentas de radiologia mais específica, tem trazido um diferencial para esses pacientes na estratificação de risco? Então, de fato, quando você olha como em conjunto, então unido esses vários pontos, então o profissional consegue, junto com o engajamento desse paciente, de fato consegue modificar a trajetória de risco dessa doença. É algo relativamente novo, até dentro da própria história da cardiologia, é a gente começar a assumir, a começar a entender e ter um olhar até mais aprofundado para a própria obesidade. Então, faz parte hoje do nosso entendimento e do nosso estudo a abordagem da obesidade, a gente já sabendo
que tem todo um impacto do ponto de vista cardiovascular nesse cenário. Você entender ali o que está por trás, né, todo o processo inflamatório que esse tecido adiposo pode provocar e provoca, o cenário da microbiota intestinal, né, a desbiose que vem junto com esse processo. Então, a ação nesses vários pontos, hoje, de fato, modifica o risco e a trajetória desse paciente. Então, a abordagem multifatorial do paciente, não somente algo reativo, esperar que o paciente tenha o sintoma, que o paciente desenvolva a doença, para daí sim você começar a tratar a doença já estabelecida. Então, é aí que mora o grande cenário da medicina 4P, né? A gente se antevê ao desenvolvimento da doença para que a gente promova mais saúde e evite os desfechos que são altamente prevalentes. Então, assim, o olhar para a medicina 4P, trazendo dados preditivos, uma atitude proativa, personalizada e participativa desse paciente, que toma a rédea desse olhar, né, de risco potencial, ele toma a rédea da própria saúde, entendendo o modelo de intervenção em que ele pode trabalhar conosco uma mudança qualificada nas suas escolhas através de nutrição, prática de exercícios, gerenciamento de estresse, qualidade de sono e redução de hábitos nocivos. Além disso, nós temos as questões das relações, da qualidade dos relacionamentos. Mas, de fato, a gente sabe que muita coisa que nós falamos no consultório não são transformadas em uma única consulta. Então, o entendimento desse paciente, do valor dessa mudança, passa pela linguagem da medicina do estilo de vida. No seu trabalho, você tem olhado para essa linguagem da medicina do estilo de vida? Não, é algo fundamental hoje, em se tratando, sobretudo, no cenário da doença cardiovascular e da saúde cardiovascular. Então, estabelecer e firmar um elo de parceria com o paciente, né, não estabelecer uma relação hierárquica onde, né, eu sou o dominador da informação e ele é só um ser passivo para receber essa informação, né? Isso tem que se desfazer. É um elo participativo de confiança, onde há uma troca mútua para que se, de fato, consiga construir um relacionamento fora aqueles minutos, aquelas horas do consultório, para que aquela informação, de fato, gere engajamento e se estabeleça, de fato, as mudanças. Você tem olhado para novas ferramentas de leitura do colesterol em si? Agora, acontecem coisas que não têm uma lógica. Nós temos pacientes que passam por eventos coronarianos, por morte súbita ou vão infartar e têm colesterol normal. Então, o que acontece com esses pacientes? Então, a gente sabe que o colesterol e, sobretudo, o LDL é um fator de risco, isso já é bem estabelecido, ele é um fator de risco clássico para a doença cardiovascular. Várias medicações já têm bem estabelecido, algumas novas já sendo desenvolvidas para redução, em virtude da redução de mortalidade, da redução de eventos, mas mesmo assim, há um número, cerca de 20% dos pacientes que infartam, que tem nível de colesterol normal. E por que isso acontece? É uma doença inflamatória, né? A doença aterosclerótica, que é a formação de placas de gordura na parede do vaso sanguíneo, essa parede se chama endotélio, então é uma doença inflamatória e multifatorial. Nesse processo de desenvolvimento dessa placa, né, a inflamação é algo muito importante que vai transformar essa molécula de LDL, sobretudo. Então, transformando essa molécula de LDL num potencial oxidativo, sim, ela vai ter a capacidade de formar placa. Então, eu posso ter níveis de colesterol normal, mas com frações muito oxidadas e frações de muita baixa densidade, que são muito mais aterogênicas, têm um potencial maior de formar placa, mesmo com nível de colesterol total normal. Então, hoje a gente tem recursos para não só coletar o número e as frações de colesterol normal de laboratório, mas as subfrações desse colesterol. No mesmo sentido,
O próprio HDL, que é o colesterol bom, né? A gente hoje sabe que colesterol HDL muito alto não é tão bom, porque existem subfrações que também são pró-inflamatórias, então promovem essa inflamação. Então, ter esse recurso em mãos para a gente refinar essa análise dos pacientes é algo que está trazendo mudança aí em termos de tratamento. Muito legal isso, Carlos Eduardo, porque a gente sempre fica com ideias fixas, né? E quando nós recebemos os nossos pacientes, eles se sentem tão seguros com um HDL alto e o LDL baixo, e muitas vezes, para explicar para esses pacientes, eu não sendo uma cardiologista, mas colocando que nem sempre isso é uma garantia de saúde, que nós precisamos olhar de uma maneira mais ampla, né? Colocar uma lente de aumento e olhar para essas subpartículas e entender o cenário dessa doença aterosclerótica. Nós pegamos muitas vezes mulheres com 45 anos, que é muito atípico, com ateromatose de carótida, ateromatose aórtica, que são de grandes vasos, e sem doenças crônicas. E muitas vezes o que está acontecendo é um modelo pró-oxidativo, um estilo de vida com uma dieta inflamatória e oxidativa, e a evolução para essa placa, indo para uma doença cardiometabólica, cardiovascular, entra nesse cenário de discussão de uma necessidade maior de olhar para esse recurso que nós temos hoje, que é o estudo desses lípides e uma ferramenta mais moderna de classificação e estratificação desse risco. Então, muito legal você contar para nós tudo isso. Quero agradecer a sua presença sempre aqui no Instituto, cuidando dos pacientes e me ensinando tanto sobre os recursos da cardiologia moderna. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui sempre dividindo conhecimento com você e aprendendo também bastante. Muito bom.